Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler agora do verso 19 em diante. Vamos nos colocar em pé? Evangelho de João, capítulo 21, do verso 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém? Pode sentar, irmãos. Quero falar com você nessa noite sobre saber morrer é o melhor remédio para crescer. Saber morrer é o melhor remédio para crescer. Tempos atrás eu li um livro chamado Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. E esse livro me marcou e me marca muito até hoje. E algumas vezes eu procuro reler e relembrar o ponto principal. Esse livro é de um filósofo, de um pastor francês, Jean Vanier. E nesse livro, ele conta a história, ele é fundador de uma comunidade na França chamada O Arco, L'Arc, que se tornou uma federação de 149 comunidades espalhada por 37 países. A comunidade, ou esse o arco, ele foi criada para oferecer às pessoas com deficiência mental uma vida em comunidade, juntamente com os seus cuidadores e juntamente com os voluntários que trabalham com eles. E é interessante que o Vanier, nesse livro, ele conta de como é a vida em comunidade das pessoas portadoras de deficiência mental. Como que é o cuidado, como que elas se comportam. E Vanier conta que na nossa vida, e ele, além de ser psicoterapeuta, ele é pastor, ele é filósofo, ele diz que para nós, na nossa vida em comunidade, muitas vezes, importa que nós percamos a ilusão do que é viver em comunidade, achar que é tudo um mar de rosas. E quando a gente perder essa ilusão, a gente vai encontrar o caminho para o crescimento. Eu acho que essa, meus irmãos, é uma verdade. Porque a cada fase da nossa vida, nós temos que deixar certas coisas ou certos modos para trás, para que a gente possa prosseguir adiante. Isso significa lidar com perdas. Isso significa que lidar com perdas pode ser muito doloroso, mas é necessário. É necessário. É interessante, e eu gostaria de estudar com você a relação de Pedro com Jesus. Não imagine que a relação de Pedro com Jesus sempre foi uma relação amistosa. Sempre foi uma relação boa. Sempre foi uma relação sem problemas. Vanier, no livro dele, ele sugere que assim como Pedro, nós passamos como comunidade por 4 momentos de crise. 4 instantes em que nós precisamos trabalhar o nosso relacionamento de uns para com
os outros. A primeira crise é a crise do chamado. É quando nós somos chamados para entrarmos na comunidade. Ou seja, nós deixamos velhos relacionamentos e nós deixamos o nosso velho modo de viver para trás. Vamos pensar em Pedro. Pedro está lá tranquilamente no mar da Galileia, pescando. Jesus se aproxima de Pedro e diz: não pegaram nada? Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus olha para Pedro e diz: lança a rede desse lado. Ele diz: Senhor, mas nós estamos cansados, nós não pegamos nada, mas sobre a tua ordem, nós lançaremos a rede. E Pedro ficou maravilhado com a pesca. E depois da pesca, Jesus olha para Pedro e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Imagina, a companhia de pesca Peixe Dourado do Mar da Galileia ia fechar. Por quê? Quem eram os sócios da companhia de pesca? Pedro, André, Tiago e João. Os 4 primeiros discípulos. Desculpa, eu estou dizendo peixe dourado por minha conta, tá? Não tinha esse nome não está nem na Bíblia. Mas a companhia de pesca Mar da Galileia fechou. Os 4 saíram. Os 4 se tornaram discípulos. E Pedro achou bom aquilo. Afinal de contas, eles já eram amigos de pesca. Ele abandona todas as coisas do passado. Meus irmãos, quando você entrou para essa comunidade, quando você entrou para essa igreja, quando você se converteu a Jesus, e talvez essa não seja a tua primeira comunidade, você se converteu em outra, você teve que romper laços. Nós tivemos que romper laços. Isso muitas vezes é doloroso. Nós tivemos que romper laços com pessoas que muitas vezes nos arrastavam para o pecado. Ou não? Nós tivemos que romper laços com costumes e hábitos que vão contra a palavra de Deus. Talvez você viva uma crise porque você quer fazer parte de uma igreja, você quer fazer parte de uma comunidade, mas você ainda quer manter laços com o teu velho homem, com os teus velhos costumes, com as coisas que você fazia. Quero dizer uma coisa para você: mantenha laços com as pessoas, mas não mantenha laços com os hábitos das pessoas. Essa é a primeira crise. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Mantenha laço com as pessoas, mas não mantenha laços com os hábitos que essas pessoas têm e que podem te afastar. A primeira crise de Pedro com Jesus foi essa crise, a crise da entrada. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Parece fácil o que Jesus falou. Vamos pensar um pouquinho. Pedro era casado. E por que a gente sabe que Pedro era casado? Jesus curou a sogra dele. Tanto é que muitos gaiatos dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus. Mas voltando ao texto, né, deixando as brincadeiras de lado, né? Pedro tinha família. E aquele chamado é sério: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Quem é que vai manter a família? Quem é que vai cuidar da esposa? Quem é que vai cuidar da casa?
Pedro ouviu o chamado. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, nenhum deles, Natanael, nenhum deles pestanejou. Agora vem a segunda crise. A segunda crise é quando nós descobrimos que a comunidade que nós entramos não é tudo aquilo que a gente imaginava que era. Aí a coisa pega. Quando nós acreditamos que a igreja deveria ser um lugar perfeito, de igreja perfeita, e nós descobrimos que a igreja é feita de homens falhos e pecadores, que pisam no nosso calo, que dão respostas atravessadas, que muitas vezes nos magoam, que muitas vezes nos machucam. Essa é a segunda crise, e essa foi a segunda crise de Pedro. A segunda crise de Pedro foi ver que Jesus chamou para ser discípulo também o cara que ficava na coletoria cobrando impostos quando eles iam para o mar. Mateus. Interessante, né? Ô Senhor, não está bom não, só nós. Esse cara é pecador. Esse cara é publicano. Esse cara é cobrador de impostos. A comunidade não é perfeita, porque dentro dessa comunidade tem um Simão Zelota que acredita que Jesus é um líder político que vai livrar Israel das mãos do Império Romano. E o cara só está ali porque ele quer que os outros 11 peguem nas armas e Jesus seja um líder político. A comunidade não é perfeita porque ali tem um Judas que é ganancioso e que só está ali por causa do dinheiro. E a Bíblia fala que Judas era ladrão e roubava o dinheiro da bolsa. E Pedro começa a se decepcionar com essa comunidade. Meu irmão, talvez você tenha entrado na igreja cheio de esperança de que aqui, a 4ª Igreja Presbiteriana Independente de Anápolis, é o melhor lugar do mundo. Eu quero dizer para você que ela é o melhor lugar do mundo, quando a graça de Deus trabalha no coração das pessoas. Amém? Mas ela é composta de homens falhos e pecadores. Mas todos esses homens e mulheres falhos e pecadores são salvos e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo menos eu espero que sejam. Então, eu quero dizer para você o seguinte: decepcione-se com pessoas, mas não se decepcione com o Deus dessas pessoas. Tá certo? Essa foi a segunda crise. A primeira crise é aquela alegria de você entrar na comunidade e ter que romper com os laços de fora. É uma crise. Você tem que romper com hábitos, você tem que mudar. Agora a segunda crise é quando eu entro, rompo com os laços e eu me decepciono com quem já está dentro. Perceberam? Pedro, ele se decepcionou. Ele descobriu que a comunidade não era tudo aquilo. E o que é pior, a maior decepção de Pedro não foi com a comunidade. A maior decepção de Pedro foi com Jesus. Você sabia disso? A maior decepção de Pedro foi quando ele descobriu que Jesus não era o Messias que ele desejava e que ele esperava. Porque o Messias que Pedro esperava, que Pedro desejava, era o Messias que a maioria dos judeus e a maioria dos israelitas esperavam. Um líder religioso que ia livrar Israel da mão do Império Romano. E aí, Pedro começa a escutar Jesus dizer que tem que amar o inimigo. Pedro começa a escutar Jesus dizer que quando bater numa face tem que dar outra. Quando pedir para você caminhar 1 milha, vai a segunda. E quando pedir a capa, dá também a túnica. Que negócio é esse? Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. A decepção com a comunidade começa aqui. Quando você faz uma ideia e começa a acontecer coisa
diferente. A terceira crise envolve rejeição e incompreensão. Quando nós percebemos que a comunidade não nos entende, que não seremos escolhidos para essa ou para aquela função, e talvez nem reeleito para o cargo que nós ocupamos. É quando as nossas ambições pessoais, elas não são mais atendidas dentro da comunidade. Eu trabalhei tanto por essa igreja, e olha só, 2 votos, não volto mais aqui. Mas ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim. Olha só, eu fui presbítero por tantos anos, e agora me coloca um moleque no meu lugar. Que igreja ingrata. Pedro, ele estava vivendo essa crise. A crise da ingratidão da comunidade. A crise da ingratidão em que Jesus olha para Pedro e diz para Pedro o seguinte: Pedro, quer fazer sucesso? Aí eu volto à aula da escola dominical, narcisismo, eu me amo. Pedro chega para Jesus e diz: mestre, eu te seguirei por onde quer que o Senhor for. E o que Jesus disse para Pedro na frente de todo mundo? Jesus não disse em particular. Eles estão na mesa da Santa Ceia. Estão reunidos ali. Jesus, na frente de todos, expõe publicamente a Pedro. Jesus diz: essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Poxa, como deve ser difícil, né? Jesus, naquela noite, ele expôs 2 pessoas publicamente. A primeira foi o traidor. Ele disse: aquele que mete a mão no prato comigo, vai me trair. E quando Judas se levanta para sair, e os discípulos não entendem, achando que faltou comida, que faltou alguma coisa, Jesus só olha para Judas e diz: o que você tem que fazer, faz-o depressa. Os outros não entenderam, porque todo mundo meteu a mão no prato. Foi uma coisa mais ou menos velada. Jesus identificou quem era, mas os outros não entenderam. Tanto é que Jesus foi sutil, porque um perguntou: mestre, por acaso sou eu? Ele disse: não, não é você. E quando Judas perguntou: por acaso sou eu? O Senhor simplesmente olhou para Judas e disse: tu o dizes. Tu o dizes. Os outros não entenderam. Mas com Pedro, a coisa foi aberta. A explanação, ele disse: Pedro, você está dizendo que você vai me seguir, e eu estou dizendo para você que antes do galo cantar, você vai me trair. Ele está sendo exposto publicamente. As intenções do coração. Jesus não está amaciando. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes a vida em comunidade, nós precisamos ser expostos para que o nosso ego caia por terra. Nós precisamos, como eu fiz um sermão há 15 dias atrás, de alguém que nos confronte, como Ana foi confrontada. Nós precisamos ser confrontados, desculpa a expressão, para baixar a bola e saber que nós não somos senhores, nós somos servos do Deus Altíssimo, e o dono da igreja é o Senhor.
Nós pertencemos a uma comunidade imperfeita, mas que o Senhor dessa comunidade é perfeito. E que a nossa imperfeição não venha estragar essa comunidade. Mas isso gera crise. Principalmente se nós formos crentes dodói, crente delicado. Que não estamos preparados para sofrer a exortação de Deus. Pedro, desculpa a expressão, ele quis fazer uma média. Ele quis provar que o mestre estava errado. Por quê? Na hora que Jesus foi preso, quem é que foi seguindo Jesus por todos os lugares que Jesus passava? Pedro. Sabe o que Pedro queria dizer? Mestre, estou aqui, ó. Olha eu. Se eu disse que eu ia te abandonar, eu estou aqui. Desculpe, seria melhor Pedro ter ficado em casa. Porque por onde Jesus passou, identificaram Pedro como seguidor de Jesus. E o que Pedro dizia? Eu não sou um deles. Eu não conheço esse homem. Muitas vezes o nosso eu tem que baixar. Deus tem que colocar o nosso eu por terra, para que a gente aprenda quem é o Senhor da nossa vida, dentro da vida em comunidade. Amém? Mas vem a quarta crise. E talvez a quarta crise é a mais dolorosa, é a que gera revolta, é a que gera ciúmes, quando a gente se vê decepcionado, traído e, sobretudo, tomado de um sentimento de incapacidade. Jesus volta a reunir os 11 no Mar da Galileia. Tem ali pão, peixe, Jesus parte. Jesus começa a conversar com eles. E Jesus olha para Pedro e agora Jesus vai curar o trauma de Pedro. Pedro sofria da síndrome do galo. O que é a síndrome do galo? Toda vez que o galo cantava, Pedro lembrava do quê? Da traição. Olha que coisa interessante no capítulo 21 que nós lemos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava? 3. É o caminho da restauração. É o caminho da cura. Diz que quando Jesus pergunta pela 3ª vez, o coração de Pedro se entristece, achando que Jesus não confiava nele. Mas Jesus está fazendo um caminho de restaurar aquela alma ferida. A primeira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você gosta de mim? Jesus usa o verbo filéu. Aliás, Jesus pergunta com o verbo ágape: Pedro, tu me amas? Pedro responde com o verbo filéu: Senhor, eu gosto de ti. Não é suficiente. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Verbo ágape, amor sublime. Pedro responde com outro verbo que é entre o filéu e o ágape. Ele diz: Senhor, eu tenho um carinho muito grande pelo Senhor. E aí, Jesus muda a pergunta. E aí Jesus usa o verbo da segunda resposta: Pedro, você tem realmente um carinho muito grande por mim? E aí Pedro rasga o coração e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Gente, olha só. Desculpa a expressão, coitado do Pedrão. Jesus expõe ele publicamente na frente dos 11. Jesus já tinha feito, e é sempre na hora da comida. Jesus é o zero e vezeiro de expor os outros publicamente na hora da comida, na hora da refeição. Jesus expõe Pedro de novo, e Pedro tem o coração restaurado. Mas o texto continua.
E Jesus faz uma predição para Pedro. Jesus lança uma profecia no verso de número 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias e a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois disto, acrescentou: segue-me, vem comigo. Aí, bateu a quarta crise em Pedro, que pode bater em cada um de nós. Além da revolta, a pior crise é a crise dos ciúmes. Quando nós estamos decepcionados, quando nós nos sentimos traídos, quando nós nos sentimos tomados de um sentimento de incapacidade, quando nós nos sentimos inadequados, incompetentes para continuar fazendo o que estamos fazendo, e Pedro ali estava moído, ele teve que descer ao pó para ser restaurado por Deus. Ali o ego dele está no chão, bateu ciúmes, e ele sentiu ciúmes de quem? De João, um menino de 16 anos. Se você não sabe, essa era a idade de João, quando João foi chamado para ser discípulo. 16 para 17 anos, um moleque imberbe ainda, que se atreveu, no dia da última ceia, a deitar no colo de Jesus. Que atrevimento! E Pedro fica pensando: e eu aqui abandonei família, deixei tudo e só tomei dura publicamente, seja naquele primeiro jantar, seja agora. E o moleque que deitou no colo de Jesus, o Senhor não fala nada. Tanto é que a pergunta de Pedro qual é? Senhor, e esse aí? E ele? O Senhor está dizendo que eu não vou ter mais vontade própria, eu vou envelhecer, vão me guiar pela mão, vão ter que trocar minha roupa. E o menino? Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu volte, você não tem nada a ver com isso. Mais uma dura no Pedrão. Pedro levou mais uma. O que isso nos ensina, meus amados? As 4 crises que eu falei para vocês representam um choque nas nossas ilusões e nos nossos ideais. De um lado os nossos sonhos, do outro lado a realidade. E isso serve para fazer morrer em nós desejos, ideais, visões e paixões de imagens que nós criamos de nós mesmos e das imagens que nós criamos das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Pessoas são falhas. Eu sou falho. Você é falho. Nós fazemos parte de uma comunidade falha, mas perfeito é o Senhor que é dono dessa comunidade. Então eu não tenho que olhar para pessoas. Porque enquanto Pedro olhou para pessoas, ele somente se decepcionou. Quando ele entendeu o chamado do Senhor: vem e segue-me. Pedro foi o líder da igreja que se esperava que ele fosse. Talvez você não seja ainda a pessoa que Deus espera que você seja, porque dentro da comunidade você está olhando para pessoas e você não está olhando para o Senhor dessa comunidade. Pessoas nos decepcionam, pessoas nos enganam, pessoas nos traem. Mas quando nós fazemos morrer esses desejos dentro de nós, creia que nós vamos crescer espiritualmente na presença do Senhor. Por isso que eu falei
no início dessa mensagem que era preciso saber morrer para que a gente pudesse aprender a crescer. Nós só vamos crescer quando nós fazermos morrer dentro de nós os nossos ciúmes, os nossos egoísmos e as nossas mesquinharias. Amém? Amém, amados. É preciso fazer morrer algumas coisas dentro de nós para que a gente possa voltar a ver a vida plena em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você se autoexaminasse. Eu não quero ser profeta, mas eu sei que todos que estão aqui, inclusive eu, nós estamos passando por algum dos estágios dessas crises. Os mais novos, na fé, pela primeira, de ter que romper com algumas coisas do teu passado. Aqueles que já estão na igreja há algum tempo, romper com a decepção. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas. Eu quero pedir hoje que Deus derrame o bálsamo da restauração no teu coração. Talvez você esteja decepcionado, porque espiritualmente Deus te confrontou, e quando você achava que era alguma coisa, Deus te jogou no pó, para fazer você aprender que você é dependente dEle. Nós costumamos cantar aquela música que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. É dessa condição que Deus quer que nós sejamos. Talvez Deus nos jogou no pó. Você está decepcionado, mas Senhor, eu sou líder na tua casa, eu fiz tanto, não tive nenhum voto. Deus te jogou no pó para você aprender humildade. Talvez você esteja passando pela quarta crise, a crise dos ciúmes. Você está com ciúmes do irmão A, o irmão B, o irmão C, porque ele está em cargo e ele faz alguma coisa na igreja que você gostaria que você fizesse. Quero te dar só um conselho. Se dobre diante do Senhor da igreja e você vai ouvir Ele dizer: segue-me, porque a missão é de todos. Amém? Que a palavra de Deus fale ao nosso coração.